Galera, estamos aqui no curso Show para a Federal do Paraná. Entenderam como funciona a prova? Viu lá que são 3 textos, diferentes gêneros textuais, mas que um deles vai ser sempre resumo? Não tem jeito? E é por isso que a gente vai focar bastante em resumo nesse nosso curso maravilhoso voltado para a segunda fase da nossa Federal do Paraná. Vamos primeiro entender o que é um resumo e aí a gente vai para as técnicas do que fazer. Resumir é o mesmo que parafrasear. Bem importante que vocês conheçam essa nomenclatura. Parafrasear é dizer exatamente a mesma coisa com outras palavras, ou seja, o exercício de hoje é um exercício de linguagem. Nós vamos analisar o texto bem direitinho e vocês vão ter todas as informações para colocar no texto. O que vai diferenciar o texto de vocês? É a linguagem que vocês vão utilizar. Por isso que tem que tomar muito cuidado com a forma de articular as informações. Existem 2 maneiras de fazer um resumo. A primeira a gente chama de descer um nível. E a segunda é a partir do gênero textual do texto base. Veja, é possível sim descer um nível e transformar um parágrafo em uma frase. Só que já ocorreu aqui nos vestibulares de Curitiba, não é só a Federal que cobra resumo aqui, já ocorreu de haver mais do que 10 parágrafos no texto. Como aqui de praxe nós temos em torno de 10 linhas para resumir o texto, não cabem, né? Mais de 10 parágrafos eu não consigo transformar em uma frase, um parágrafo, uma frase. Então, nós vamos trabalhar o resumo pelo gênero textual. Quase 100% das vezes, o gênero do texto base é texto de opinião. Então, a gente vai relembrar daqui a pouquinho quais são as partes de um texto de opinião para a gente colocar no resumo. Antes, eu vou te dar umas dicas preciosas do que tem que ter no resumo e do que não pode ter de jeito nenhum no resumo. Então, alguns combinados. Não copie trechos do original. Isso não quer dizer que você não vai repetir algumas palavras. Hoje, o texto que a gente vai analisar é sobre cadeia, sobre presídio. É claro que essas palavras você vai usar. O que você não pode fazer é pegar trechos inteiros do texto base. Vamos combinar que nem entre aspas, certo? Eu sei que tem alguns de vocês que estão falando, prof, mas entre aspas, a gente vai fazer um exercício de linguagem. Então, não vamos copiar trechos do texto. Não façam qualquer comentário sobre o texto original. Não pode dar opinião. Às vezes, algumas marcas linguísticas do tipo infelizmente, isso pode mostrar que você está dando uma opinião. Então, cuidado com isso. Vamos nos ater ao texto base. Faça devida referência do autor. Resumir é contar com as suas palavras o que o outro falou. Então, você tem que me contar o que o outro está falando na voz do outro. Então, você tem que me contar. Quem que é o autor do texto? Qual é o título do texto que você está resumindo? Qual é a fonte? Onde foi publicado? Qual é a data do texto original? Ah, prof, preciso colocar tudo isso? Vamos exercitar a colocar tudo. Às vezes você não tem todas as informações na hora da prova, mas você já sabe que quanto mais informações você colocar, melhor vai ser para você. Prof, isso aqui já ocupa 2 linhas do meu texto. Verdade, já ocupam 2 linhas do seu texto. E é por isso que hoje se dá bem quem tem letrinha menor. Não use a primeira pessoa. Pessoal, vocês não usam o eu no texto, eu sei disso. Ninguém usa eu, né? Você pode até estar rindo aí, professora, vou usar o eu. Não, eu sei, você não usa eu. Mas vocês usam o nós. Cuidado com as formações verbais do nós. O autor revela que vivemos, o autor defende que estamos num país. Tudo bem que isso faz o sentido de sociedade, talvez o corretor nem desconte de você, mas ele pode descontar. Às vezes tem uma marca de pessoalidade naquele nós e você pode perder nota. Cuidado com expressões do tipo texto fala, né? Então, às vezes vocês começam o texto assim. O texto de Drauzio Varela, publicado na Folha de São Paulo, 3/2, intitulado Cadeias e Demagogia, retrata. Ó, o texto retrata. Não é o texto que retrata, é o Drauzio. Então, Drauzio Varela, em artigo intitulado Cadeias e Demagogias, publicado na Folha de São Paulo, defende que, certo? Cuidado com esse tipo de construção. Procure variar os verbos de dizer.
os verbos que você usa para contar as coisas, né? Então a gente usa muito ele fala, ele conta, ele argumenta. Vamos mudar, vamos usar um manifesta, um sustenta, um revela, um defende, um opina, e é por isso que a gente colocou uma tabelinha dos verbos de dizer no seu material de apoio. Essa tabelinha tá lá para você usar bem mecanicamente. Ninguém quer que você use verbos que você não conheça, não. Aqui são verbos simples, que você conhece, mas que você esquece de usar. Então, dá uma olhada ali na hora de fazer a redação e tenta ver qual cabe para resumir o texto do Drauzio Varela de hoje, certo? Então, vamos lá. Vamos começar a fazer o nosso resumo. Primeiro, relembrando, nós vamos trabalhar com o foco no gênero textual do texto base. Hoje o nosso texto é de opinião. É o texto do Dr. Drauzio Varela, intitulado Cadeias e Demagogia, você tem aí junto com você, e ele é um texto argumentativo. Então, quais são as partes de um texto de opinião? Eu tenho um tema sobre o qual ele disserta, eu tenho um ponto de vista que ele defende a partir do tema, e eu tenho argumentos. Se a gente se acostumar a escrever com as nossas próprias palavras essas três partes, pronto, o teu resumo está praticamente pronto logo depois do planejamento do texto. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou pedir um pouquinho de concentração para vocês aí, nós vamos ler juntos o texto do Drauzio Varela e vamos elencar essas três partes aqui, certo? Primeira parte importante, se eu tenho que configurar a autoria, eu já vou destacar ali na minha folha a autoria do texto. Drauzio Varela, médico cancerologista, Folha de São Paulo, 3/2/2019. Lembrando que vocês também têm que colocar o título do texto, Cadeias e Demagogia. Então vamos lá, pouquinho de concentração, vamos selecionar juntos as partes do texto. O sistema prisional talvez seja a área de administração em que os políticos mais falam e fazem besteiras. Frases como lugar de bandida na cadeia, tem que acabar com benefícios que encurtam penas, vamos reduzir a maioridade penal e, principalmente, preso precisa trabalhar para pagar os custos da prisão, soam como música aos ouvidos da sociedade acuada pela violência. É compreensível que a maioria esteja de acordo com essas propostas. Dos que se candidatam para governar os estados e o país, entretanto, esperaríamos mais responsabilidade para não criar expectativas fantasiosas e evitar políticas inexequíveis num campo tão sensível. Vamos parar por aqui. Primeiro, galera, o que é inexequível? Muito bem, aquilo que eu não posso executar. Entendido isso, vamos compreender essa primeira parte do texto. Veja, existem três tipos de argumentos muito importantes num texto de opinião. O argumento de prova concreta, o argumento de autoridade e o argumento de ressalva. Nós vamos estudar os três ao longo do nosso curso. Mas vamos relembrar o que é o argumento de ressalva, né? Enfim, a gente vai estudar isso para frente, mas vamos relembrar aqui agora. É aquele quando eu falo que você tem parte da razão, mas a minha razão é mais forte. Bem objetivamente, uma dica para vocês aqui. Num texto para resumir, se você achou a conjunção concessiva ou a conjunção adversativa, está aparecendo aqui na tela algumas conjunções concessivas e adversativas, sublinha, circula. Do lado tem uma informação bem importante. E olha o que eu encontro aqui, ó. Entretanto, então, ao lado do entretanto, tem uma ideia bem importante para eu colocar no meu texto. O que ele está falando aqui? Que é compreensível nós termos esse discurso. Vamos acabar com o benefício, reduzir a maioridade penal? Não é compreensível que os políticos tenham esse discurso. A gente espera a responsabilidade deles para que não prometam coisas que não possam cumprir. Primeira ideia importante do texto, esse argumento de ressalva. Precisamos de políticos que não cumpram. Esperamos mais responsabilidade de políticos e não expectativas fantasiosas, certo? Continuando. Já anota ali no seu caderno, tá? Argumento 1. Políticos prometem coisas fantasiosas. Já coloca ali com as suas palavras.
Deixo claro que não gosto nem sou defensor de bandidos, que também quero ver preso o assaltante que rouba e mata e que em caso de conflito violento entre bandidos e policiais ou agentes penitenciários, só não fico do lado dos agentes da lei se estes também forem criminosos. Em 1989, quando comecei a atender doentes nas cadeias, havia no Brasil cerca de 90 mil presos. Hoje temos ao redor de 800 mil, a terceira população carcerária do mundo. Não é verdade que prendemos pouco. O problema é que mandamos para trás das grades pequenos contraventores e deixamos em liberdade fascínoras com dezenas de mortes nas costas. Como nos últimos 30 anos encarceramos quase 9 vezes mais e as cidades brasileiras se tornaram muito mais perigosas, então é preciso ser criminalista com pós-graduação na Sorbonne para concluir: prender tira o ladrão da rua, mas não reduz a violência urbana. Vamos parar por aí, vamos relembrar o que eu acabei de falar para vocês. Lembram? 3 argumentos importantes de um texto de opinião. Ressalva dados concretos à autoridade. Esse é um parágrafo recheado de dados concretos, então eu não posso deixar de citar essa ideia no meu texto. O que eu vou citar, tanto faz. Eu posso falar, por exemplo, que havia 90 e tem 800, posso falar que aumentou em 9 vezes. Essa relação lógica é que não pode faltar. Aumentou em 9 vezes o número de presidiários e não reduziu a violência urbana, certo? Então, como é que eu sei que esse é um argumento importante? Porque são dados concretos. Continuando. A pior consequência do aprisionamento em massa é a superpopulação. De novo, vamos parar um pouquinho. O que eu tenho aqui? Eu tenho aquilo que eu chamo de tópico frasal. Achei o tópico frasal no meu texto, sublinha. Também é uma ideia importante. Por que o tópico frasal é uma ideia importante? Que ele vai me dar um norte do que o parágrafo vai trazer. Então, provavelmente o Drauzio vai me explicar essa consequência da superpopulação. Os que não aceitam o argumento de que a pena de um condenado deve ser a privação da liberdade, não a imposição de condições desumanas, precisam entender que o castigo das celas apinhadas tem consequências graves para quem está do lado de fora. Quando trancamos 30 homens num xadrez com capacidade para receber menos da metade, os agentes penitenciários perdem a condição de garantir a segurança no interior das celas. Bom, então o que aconteceu? Eu tive aqui a promessa da consequência da superpopulação e eu tenho a entrega aqui embaixo. Os agentes não conseguem conter a violência, não conseguem dar conta da segurança, né? Então, anota aí já no teu rascunhozinho. Primeiro, essa questão de muitas prisões e nada de reduzir a violência urbana. Anota aí a consequência da superpopulação, que é a perda de controle pelos agentes penitenciários, certo? Como que eu sei que é importante? Dados concretos, tópico frasal, ok? Para a gente finalizar o texto, como o poder é um espaço arbitrário que jamais fica vazio, o crime organizado assume o controle e impõe suas leis. Diante dessa realidade, uma autoridade vir a público para dizer que fará os presos trabalharem para compensar os gastos do Estado é piada de mau gosto. Primeiro, porque na construção das cadeias de hoje não foram projetados espaços para postos de trabalho. Depois, porque é impossível trabalhar onde não existe emprego. E aqui a gente tem uma justificativa do título do texto. O título é Cadeias e Demagogia. O que é demagogia? É algo que eu uso, uma mentira que eu uso para manipular a massa. Então é mentira dizer que a gente vai compensar os gastos, porque não tem trabalho. Como é que eu vou compensar o gasto do preso com o trabalho dele se não existe posto de trabalho? Então aqui também seria importante justamente porque justifica a demagogia do título. O combate ao crime organizado exige inteligência e entrosamento entre as polícias, centralização das informações num cadastro nacional, simplificação da burocracia e, acima de tudo, coragem do judiciário para criar penas alternativas que reduzam a população carcerária. Palpites demagógicos de políticos despreparados são dispensáveis. O Drauzio termina com uma medida de solução, com algumas soluções, algumas ideias, mas a principal delas, que eu sugiro que vocês destaquem, é aquela que resolve essa questão da superpopulação, que ele denuncia, inclusive, no texto dele, né? Então, essa ideia de coragem do judiciário para penas alternativas, isso seria uma ideia bem importante para o texto de vocês. Por quê? Porque resume o problema que ele traz, ou melhor, soluciona
o problema que ele traz, certo? Professora, entendi, beleza, é nóis, fechou, entendi o texto, sublinhei, escrevi tudo o que você mandou, mas eu não entendi ainda como que eu faço para começar o meu texto. Beleza, então vamos primeiro fazer o seguinte, vamos separar aquelas partes que eu falei para vocês no começo da aula, tema, tese e argumentos. Primeiro, tema, sobre o que o Drauzio está dissertando? Sobre o sistema prisional brasileiro. Com as palavras de vocês, sobre a superpopulação nos presídios, sobre as cadeias superlotadas, sobre a política de encarceramento, tanto faz como vocês quiserem. Qual é o ponto de vista? Eu peguei aqui um trechinho do texto dele, mas vocês vão parafrasear, vão colocar com as palavras de vocês, ó. Prender, tira o ladrão da rua, mas não reduz a violência urbana. Encarcera-se muito no Brasil e não resolve a violência urbana, tanto faz. Argumentos. Eu selecionei só alguns, a gente selecionou outros lá. Vocês vão escolher o que vocês vão colocar. Aqueles que a gente selecionou de prova concreta, de ressalva, que justifica o título e o tópico frasal, não podem faltar. Então aqui, o dado concreto, temos ao redor de 800 mil detentos, prendemos pequenos contraventores e deixamos em liberdade os grandes facínoras, a consequência da superpopulação que nós falamos, os gastos com os presos que não são compensados, políticas alternativas que ele sugere, a questão da ressalva no início do texto, as facções criminosas que ocupam o espaço do Estado nos presídios. Professor, eu preciso colocar tudo? Até não precisa, mas tem gente que consegue. Então, só cuidado. Quanto mais informação você colocar ali no resumo, melhor. É o resumo, né? Você vai juntar as informações. Agora, cuidado para não deixar de fora algo importante. Muito bem, e agora vamos para a chave de tudo. Como começar o nosso maravilhoso resumo? Vou dar 3 ideias para vocês e na aula de hoje vocês podem pegar emprestadas essas ideias. Na próxima aula de resumo, aí vocês vão inventar sozinhos que eu não vou trazer. Mas hoje eu vou trazer para vocês, tá? Começar pelo tema. Bem simples, traz o tema e conta que é dele. O sistema prisional brasileiro e as consequências de uma superpopulação carcerária foram tema do artigo Cadeias e Demagogia do médico Drauzio Varela para a Folha de São Paulo. E aqui você vai continuar o teu resumo. O doutor também revela que nos últimos tantos anos o Brasil prendeu 9 vezes mais e mesmo assim a criminalidade não diminuiu. Ele também denuncia a superpopulação nos presídios, tá? Ao longo do texto tem que ficar retomando o Drauzio Varela. Ou começar pelo ponto de vista. É difícil isso, não hoje, porque hoje eu estou mostrando para vocês. Mas sozinho às vezes isso é difícil, mas é um bom treino, que você pega o ponto de vista do autor ali. O Brasil prende muito e isso não tem contido a violência urbana. Ao menos é isso que defende o doutor Drauzio Varela em texto Cadeias e Demagogia para a Folha de São Paulo, 3/2 de 2019. Não é 3/3, 3/2, mas tudo bem. O médico afirma que ele também revela, por fim, Drauzio relata, Fechou? Último, promise, tá acabando. Pela fonte, bem simples, bem objetivo, basicão, super possível. Em artigo intitulado Cadeias e Demagogia, publicado em fevereiro de 2019 pela Folha de São Paulo, o médico Drauzio Varela disserta sobre o sistema prisional brasileiro. O cancerologista defende que, ele também revela que, certo? Agora ficou fácil. Vamos ler o enunciado do exercício e eu vou mostrar um texto adequado. Faça um resumo do texto Cadeias e Demagogia em até 12 linhas, respeitando as características do gênero discursivo solicitado. Eu coloquei aqui até 12 linhas para vocês, a federal estipula um mínimo, geralmente é 8/12, 10/12. A gente aqui não colocou um mínimo de linhas para você tentar escrever o que você conseguir, para não ficar muito atento ao número de linhas. Na aula que vem, aí sim, aí a gente vai ter o número de linhas direitinho, certo? Então agora é com você, eu vou mostrar um texto adequado para você se inspirar, mas eu quero ver o teu depois. Vamos lá então para um texto adequado, um resumo adequado sobre o texto do Drauzio Varela. Em texto para o jornal Folha de São Paulo, o médico Drauzio Varela disserta sobre a questão carcerária brasileira. Em artigo intitulado Cadeias e Demagogia, fevereiro de 2019, o cancerologista revela a inabilidade dos políticos de efetivamente melhorarem o sistema prisional. Afinal, segundo o oncologista,
É de se esperar que um candidato a representante municipal e estadual, aqui estatal, né? Tudo bem. Municipal, estatal ou federal não iluda a si mesmo e a população com promessas infundadas, como a de diminuir a maioridade penal ou fazer detentos trabalharem na prisão. E prender mais não parece ser a solução, já que, apesar de o número de encarcerados ter aumentado em quase 9 vezes nas últimas 3 décadas, por não serem grandes sicários que lotam as celas, mas sim pequenos contraventores, a violência urbana apenas aumentou, relata Drauzio. A superpopulação é a pior consequência, expõe o articulista, pois sem espaço para se manter a ordem, nada resta ao agente penitenciário a não ser sucumbir ao crime organizado. Por isso, o colunista dispensa alvitres demagógicos sem embasamento e preza pela inteligência e coragem da esfera judiciária para a punição alternativa à prisão. Muito top! Eu não deveria dizer, mas vou dizer, esse texto é do meu filho, meu maravilhoso filho, que fez esse resumo incrível, perfeito. Retoma o autor ao longo do texto, cita todas as partes da autoria, coloca sempre na voz do Drauzio Varela, mudando o chamamento, oncologista, cancerologista, colunista, usa os verbos de dizer de modo diferente, inverteu aqui a ordem da construção, enfim, um texto super adequado. Agora é a sua vez. Faz bonitinho aí e manda para nós na plataforma. Nos vemos na próxima aula.